E a pergunta do dia é: o que diferencia quem aguenta o processo de quem desiste antes da vitória? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Aqui nessa pergunta, falando de negócios. Então, o que diferencia quem desiste no meio da caminhada de quem alça a vitória? Principal questão: disciplina. Principal de todas, é aonde a maioria cai. E eu tenho um exemplo perfeito nas obras. Um exemplo perfeito na minha própria atividade profissional. Vou explicar para vocês aqui. Quando você está começando uma obra, você está lá no início, você faz a programação, é tudo lindo. Você faz a programação, você programa os gastos, tudo mais, organiza, faz a planilha. Tudo é top. Quando você passa para a vida real, tudo muda. E por que muda? Porque você não tem a disciplina para fazer daquela forma que você colocou no papel. A obra, ela ainda tem uma questão mais grave ainda. Ela mexe muito com o emocional. Vou contar para vocês aqui um mito que tem, sabe, uma fala que tem engraçada no meio de quem trabalha com obra. Eles falam assim: obra você não termina, obra você abandona. O que é isso? É aquela coisa que, às vezes na obra é tanta coisa para fazer, vai aparecendo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, que a impressão que você tem é que não vai acabar nunca mais. Sabe? Às vezes, uma percepção que eu tinha, que eu comecei a ter lá, sei lá, há uns 20 anos atrás, era o seguinte: quando você pensava que faltava uma semana para você acabar, aí você acabava depois de 2 meses. Então, se você não tiver uma disciplina muito forte, compromisso com aquilo que você colocou no papel, com a sua programação, tudo certinho, você passa por muita dificuldade, você tende a cair no meio do caminho. É aí que surge aquela questão e que se dizem que a obra extrapola o orçamento na maioria das vezes. E extrapola mesmo na maioria das vezes. Devido a isso, devido a que você sai do planejamento. Então isso é uma questão que você resolve com experiência de vida. Você tem que pegar, organizar tudo lá no começo, preparar, colocar tudo no papel e se certificar de aquilo que você está colocando no papel é realmente tudo, entende? Você não pegar e colocar de uma forma inexperiente, uma forma na qual você não esteja deixando coisas de fora, sabe? Então você tem que realmente ir construindo a sua experiência. E uma coisa primordial, é muito importante você ter um certo sentimento quando você está numa empreitada dessas. É o que é o sentimento de medo. Você tem que se preparar sempre para o pior. Tenha esse sentimento. Se você tiver o sentimento de medo quando você está envolvido com algum negócio, quando você está fazendo, quer seja uma obra ou outro negócio qualquer, vai te levar a ficar muito mais cauteloso, você vai ficar muito mais pé no chão, você vai ficar muito mais observando o processo, atento, prestando atenção em tudo. Então isso é muito necessário. Se você, quando a gente é mais novo, você está no meio, você está começando um processo qualquer de investimento, você tem aquela sensação, você tem aquela empolgação juvenil, sabe? Aquela coisa que você vai dar certo, e você está animado, e você já se imagina lá na frente, tudo mais e tal. Porém, a verdadeira pessoa que dá certo, e olha só, essa máxima, ela é válida tanto para os investimentos quanto para os negócios. Existem duas perspectivas de vida. Existe aquele cara que fala: quanto que eu vou ganhar aqui? Esse geralmente é o cara que dá errado. E existe o cara que fala: quanto que eu aguento perder nesse negócio? Eu consigo
aguentar a perda, caso ela aconteça, geralmente esse é o cara que dá certo. Tem uma perspectiva que é o seguinte, tem uma ideia, quero trabalhar mais essa ideia com vocês aqui hoje. Tem uma ideia que a gente pensa que muitas vezes o empreendedor, ele é aquela pessoa que ele toma muito risco, sabe? Que ele entra em risco de forma até imprudente. E a verdade não é essa, não, gente. A verdade é que o empreendedor, ele toma riscos sim, mas são sempre riscos calculados e ele toma o mínimo possível de risco. É aquele risco que ele não te coloque em risco de quebra, em risco de falência. Então essa é a questão. Trazendo aqui novamente para a minha experiência dentro da construção. O que eu sempre percebi foi isso. Você vai fazer a construção? Vai. Quanto mais medo você tem, melhor é. Porque te coloca na posição de cuidado extremo. E aí quando você tem cuidado extremo, qual que é a postura? Você analisa cada etapa, você olha, faz orçamento, vai lá, pega, faz a conta, volta, faz de novo. Tá lá todo dia. Por exemplo, essa última obra na qual eu estava agora, que eu acabei tem pouco tempo, a minha rotina na obra era de visita à obra 4 vezes ao dia. Eu ia lá de manhã cedo, a hora que a turma chegava. Nessa hora, eu já pegava e olhava, o que a gente precisa hoje? Aí eles falavam, isso, isso e aquilo. Aí eu ia providenciar esses itens. Voltava mais perto da hora um pouco assim, faltando 1 hora para a hora do almoço, já com a maioria daqueles itens. Se tivesse algum que ficou para trás, que não deu tempo, que eu tinha outras coisas para fazer, eu voltava com ele logo depois do almoço. E ainda tinha a visita final, que era lá na hora que você estava fazendo fechamento do dia. Nesse fechamento do dia, você já organizava o próximo dia. Pensem bem de onde que vem essa postura. Ela vem da postura de, nossa, estou muito tranquilo, tenho 20 anos de obra, tudo mais e tal. Não, não vem. Ela vem de, cara, deixa eu ficar esperto aqui nesse negócio. Por quê? Porque eu quero trazer o gasto para o mínimo possível. Lógico que mantendo a qualidade. É como se você quisesse fazer a otimização do que você está fazendo. Você tenta pegar o máximo de uma qualidade razoável e aceitável com o mínimo de gasto. Essa é a conta que você faz. E isso vem muito de um sentimento que você vai adquirindo aos poucos ao longo dos anos. Então, para fechar, quais são os pontos? Os pontos são os seguintes. O que diferencia é disciplina. É o que a gente colocou lá no começo. Você se manter disciplinado de acordo com o plano original. A questão importante, tenha receio, tenha medo. Fiscalize o processo o tempo todo. Se autofiscalize, veja tudo que você fez. Terceira questão, existem 2 posturas. A postura juvenil, infantil, daquele cara que fala, quanto que eu vou ganhar aqui? O empolgadão, o espertão que fala quanto que eu vou ganhar. Esse é o que perde. E existe a postura austera daquele cara, pé no chão, que vai virar e falar assim, quanto que eu posso perder aqui nesse negócio? Se eu perder, eu aguento? Eu continuo, eu sobrevivo? Existe risco de quebra? Existe, então tô fora. Não, eu aguento perder isso aqui. Meu patrimônio é 10, eu tô arriscando aqui 2. Então se eu perder, vão sobrar 8, então eu aguento. Então beleza, vamos tentar porque a ideia é boa. Essa é a postura que diferencia. Meus amigos, gostaria de saber a opinião de vocês no comentário, responderei a todos. Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.